começar a conversar. Gente, de novo, só reforçando para que vocês façam os exercícios. É o único jeito de a gente saber se a gente está realmente aprendendo, fazendo os exercícios. E eu digo isso para reforçar nessa aula aqui, porque relações ecológicas é uma coisa que, assim, vocês têm que focar em tentar entender durante a aula, tá? Mas é bem importante que vocês façam exercícios depois, porque senão vocês vão esquecer, porque é uma daquelas coisinhas de biologia que tem bastante nome. O bom é que muitos dos nomes são bastante intuitivos, assim. São coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então é mais tranquilo, mas... então, esse apelo para fazermos exercícios. Lembrem sempre, gente, que vocês não têm obrigação de fazer a lista inteira, tá? Eu sempre digo que fazer um exercício é melhor do que fazer nenhum. E, sério, tipo, eu sei que parece bobagem, mas fazer um exercício e fazer, tipo, prestando atenção ao que tu sabe e o que não sabe, é muito bom. Faz uma diferença muito grande e não é uma coisa que demora tanto tempo. Que, né? Eu sei que às vezes o tempo é uma questão foda pra gente. Mas vamos lá, como sempre. Opa, tá carregando? Gente, deu um problema na minha internet aqui, eu acho. Tem 2 slides que não estão carregando. Gente, vocês estão usando a TV? Pai, desliga a Netflix. Porra, que estranho. Tá carregando pra vocês, gente? Ai. Ah, tá. Só não tá aparecendo pra mim mesmo. Ai, que bosta. Deixa. Desculpa, gente, eu vou tentar fazer de novo, tá? Porque realmente não tá aparecendo nada pra mim. Então, vai ficar um pouco difícil. Eu até posso falar pra vocês, porque eu sei, eu lembro, mas eu acho que seria melhor se todo mundo estivesse vendo. Vamos lá, Enconf, nos ajuda. Se não der, tá, gente? Eu deixei já materiais de texto pra vocês e eu posso gravar a aula e disponibilizar depois pra vocês. Peraí. Ah, funcionou. Tá, vocês estão enxergando? Ótimo, gente, perfeito. Olha só, aquele mini susto que o EAD dá em todos nós. Bom, enfim, como vocês já sabem, eu gosto de começar as aulas relembrando um pouquinho da aula passada. Porque, gente, os conteúdos todos se conectam. Se tu não entendeu alguma coisa mais atrás, às vezes pode complicar um pouquinho mais pra frente. Por isso também reforço, perguntem. E aqui, principalmente, vocês vão ver que vai misturar bastante essa questão de relações com as próprias cadeias. É muito comum a gente ter questões que mostram cadeias e daí eles te fazem pergunta da relação entre os seres que estão na cadeia. Mas vamos lá, semana passada a gente começou a trabalhar a ecologia, né? Que é a relação dos seres vivos entre eles e com o meio ambiente. Hoje a gente vai trabalhar nas relações dos seres vivos entre si. Mas aí alguns conceitos importantes que a gente viu na aula passada. A gente revisou o conceito de espécie, né? Que são aqueles seres que têm um fluxo gênico potencial entre eles, então eles podem ter descendentes férteis. Quando a gente junta vários indivíduos de uma mesma espécie, a gente tem uma população. Quando a gente junta populações de espécies diferentes, a gente tem uma comunidade. E a gente tem um ecossistema quando a gente junta essas comunidades, que são os fatores bióticos, com os fatores abióticos, que são aquelas coisas sem vida, como, por exemplo, luz, temperatura, pH. E daí a gente falou que a gente tem a nossa biosfera, né? Que é a esfera da vida, que seria a nossa superfície terrestre. Tem vários tipos de biomas, os ecótonos, que são as transições. Não vou me aprofundar muito, tá, gente?
A gente também viu conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de habitat, que é o lugar onde aquele ser vive, o lugar mais provável de a gente encontrar ele, e o nicho ecológico, que é uma coisa muito, 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 muito importante, que tem a ver com o modo de vida daquele ser. As atividades que ele desempenha, onde ele dorme, quando ele dorme, o que ele come, enfim. A gente viu também a nossa cadeia alimentar, que é o, entre aspas, quem come quem, né? Lembrando que a flechinha sempre vai apontar para quem está comendo. Lembrando que aqui na nossa cadeia a gente vai ter um fluxo de energia que sempre vai ser unidirecional, né? Ele começa com os produtores, que absorvem essa energia na fotossíntese para fazer glicose, e daí só vai diminuindo à medida que vai avançando. Por isso também que as cadeias não são muito grandes. E por que ela diminui? Por que tem essas perdas? Por causa da respiração e dos processos metabólicos do ser, né? Já a matéria não, a matéria ela é cíclica. Ela vai dos produtores para os consumidores e todos são decompostos pelos decompositores que vão devolver parte dessa matéria orgânica, desses micronutrientes, para o solo, que vai ser reutilizado pelos produtores para fazer a fotossíntese. E lembrem que daí a gente tem a teia, que é quando a gente tem várias cadeias juntas, porque a gente sabe que na vida real as coisas não acontecem assim bonitinhas, só tem um sapinho, uma cobra comendo um sapinho. A gente sabe que tem várias cobras e tem outros predadores também. E vamos para nossa aula de hoje. Gente, hoje a gente vai conversar sobre as relações ecológicas. Daí tem algumas coisas que eu preciso que você saiba. E sim, Jaque, o Globo Repórter daquele ser é uma ótima definição para o nicho ecológico. Olha só. Bom, relação vocês sabem, né? É um relacionamento que vai ter entre esses seres. E a gente pode, assim como na nossa vida amorosa, a gente pode ter relações harmônicas ou desarmônicas. As nossas relações harmônicas são aquelas em que ninguém sai prejudicado. As relações desarmônicas são na que pelo menos um dos seres vai sair prejudicado. O que acontece? As relações, elas podem ser intraespécie, intraespecíficas, então dentro de uma mesma espécie. Os seres que a gente está estudando são da mesma espécie. Ou pode ser interespecífica, que os seres, nesse caso, seriam de espécies diferentes. Então aqui a gente estaria falando de uma população e aqui a gente estaria falando de uma comunidade. A gente também tem uma notação, que vocês vão ver mais pra frente, que é o mais, o menos e o zero. E é bem intuitivo, porque o mais quer dizer que aquele ser se beneficia, o menos quer dizer que o ser é prejudicado, e o zero é que a relação é neutra. Isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês, tá? Quando eu for falar sobre alguma relação neutra, porque lembrem que nada nessa vida é neutra. Mas então tá. Vamos começar com as nossas relações harmônicas, então em que ninguém é prejudicado. Intraespecíficas, dentro da mesma espécie. Gente, a primeira e mais clássica é a colônia. Vejam, ninguém aqui sai prejudicado, tá? Ah, que bom, Luan. Se tiver alguma dúvida em algum conceito, pode vir conversar comigo. Mas infelizmente, às vezes na nossa escola a gente perde bastante coisa. Olha só, gente. A colônia é essa união de seres. Notem que existe uma união anatômica, tá? Há tanto que essa daqui é a caravela portuguesa, gente. E muita gente olha pra ela e pensa que é uma medusa, uma água-viva, né? Que elas realmente são muito parecidas. Mas qual é a diferença? As águas-vivas, elas são um único ser. Esse daqui não, são vários seres juntos. Eles estão formando uma colônia. Então aqui, ó, a gente tem o pneumatóforo, que é essa coisinha aqui em cima que fica boiando. Esses daqui são para alimentação, eles são urticários também. Daí a gente chama de colônia heteromorfa. Por que heteromorfa? Hétero, de diferente, e morfa, forma. Então, porque são vários seres unidos anatomicamente, mas que têm formas diferentes. Notem que a forma do pneumatóforo é muito diferente dos que estão responsáveis pela alimentação. Ou então a gente pode ter uma colônia isomorfa, iso de mesma forma, como a gente vê aqui o exemplo dos corais de esponjas. Porque o que acontece? As esponjas, vocês vão ver, ou então já viram isso com a Prof. Mai, elas se reproduzem principalmente por brotamento. Elas são seres muito simples, elas não têm tecidos. Então, como elas se reproduzem por brotamento, elas fazem mini-clones delas mesmas. Por isso que é uma colônia isomorfa. E daí, a gente tem uma outra relação que às vezes as pessoas confundem, que é a relação de sociedade.
Só que quais são as diferenças principais? Aqui também todos os seres vão se beneficiar. Só que o que acontece? Aqui não há união anatômica e existe uma divisão de trabalho. Então, sim, a sociedade dos seres humanos também pode ser classificada dentro disso. Claro, com várias outras especificidades. Mas olha só, gente, que legal. A gente pode pensar nas formigas e a gente pode pensar nas abelhas. E essa questão de divisão de trabalho, ela é muito notável, porque sempre que a gente pensa em formiga, em abelha, em seres assim, a gente sabe que existe uma hierarquia dentro delas. Por exemplo, vocês estão vendo essa imagem aqui das abelhas? Vocês veem que essa abelha é bem maior, né? Essa daqui é a nossa abelha rainha. Ela é a única fêmea fértil que existe dentro dessa sociedade. E daí agora eu vou adicionar uma coisinha assim que às vezes cai em alguns vestibulares, mas não se preocupem, tá? Eu vou falar pra vocês da pleidia desses seres. Essa abelha aqui, ela é diploide, que nem a gente. Ela é 2N, então os cromossomos dela são pareados. E essas abelhas aqui também são. Só que o que acontece? Que essas são as nossas operárias, né? Elas são fêmeas, mas elas não são férteis. A gente tem um zangão e ele é haploide. Por quê? Porque o zangão nasce por partenogênese. Então, ele não existe uma fecundação. Por isso, os cromossomos deles não tem par, é um só. Haploide. Não sei se vocês já estudaram isso, se alguém ficou com alguma dúvida, pode me chamar depois pra gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas só para vocês terem uma referência, nós somos diploides, 23 pares. E daí nós temos as nossas relações, que são harmônicas, mas que são entre espécies diferentes. A primeira que a gente vai ver, gente, é muito, 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 muito importante. E vocês vão ver muitas fotos minhas do lado de líquens nas próximas aulas, porque, gente, líquen é só amor. O mutualismo. Gente, mutualismo. Essa daqui é uma relação que é importante vocês lembrarem. Olha, notem de novo que ninguém está sendo prejudicado e o mutualismo ela é uma relação obrigatória. O que acontece? Aqui, a gente está vendo esse líquen. Do que é feito isso? Ele é feito de pequenas algas, ou cianobactérias, que se juntam com fungos nesse mutualismo. Ah, gente, cuidado, tá? Muitas vezes vocês podem ver em provas, principalmente se eles usarem materiais mais antigos, a palavra simbiose. Mas, gente, simbiose, apesar de muita gente confundir, não é sinônimo de mutualismo, tá? Simbiose é simplesmente qualquer relação próxima, qualquer relação de intimidade que exista entre seres. Então, a gente pode dizer sim que o mutualismo é uma relação de simbiose, mas ele não é o único. Qualquer relação de intimidade seria. Então, cuidado com isso. Mas, enfim, os líquens, né? Eu tava falando pra vocês que são pequenas algas que se juntam com fungos. O que acontece? Vocês sabem que os fungos são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem fabricar o próprio alimento deles. Eles precisam buscar esse alimento. Já as algas, elas são autótrofas, elas fazem fotossíntese, então elas produzem o próprio alimento. O que acontece? Esses dois seres se juntam e fazem uma troca. A alga fornece para o fungo a glicose, o alimento para ele. Já o fungo, ele facilita o acesso a micronutrientes e a sais minerais da alga, porque ele vai se infiltrando com as micorrizas dele na nossa árvore. Então, aqui a gente tem... Ah, gente, o líquen, só para vocês, uma curiosidade, ele é um indicador da pureza do ar no local. Quando um local é muito poluído, vai ter uma diminuição drástica na presença de líquen naquele espaço. Então, ele é super importante, tá? Ele é um índice biológico também para nós. Aqui, eu acho que não sei se dá para entender muito bem essa imagem, mas isso daqui são raízes de uma planta muito importante, que são as plantas leguminosas. No caso, essa daqui é uma planta de soja. O que acontece, gente? A gente vai ver os ciclos de certos nutrientes que são muito importantes. Um deles, inclusive, que o Enem adora, é o nitrogênio. E quando a gente trabalhar o ciclo do nitrogênio, a gente vai ver que existem bactérias especializadas em fixar o nitrogênio na terra, porque a forma do nitrogênio livre não é absorvida pelas plantas. Mas lembrem que o nitrogênio ele é super importante porque ele compõe as proteínas, por causa do aminoácido, né? As proteínas são aminoácidos, enfim. E, bom, proteínas são a expressão de tudo no nosso corpo, então a gente precisa muito delas, e as plantas também. Só que o que acontece?
Tem todo um ciclo até a planta conseguir obter o nitrogênio na forma de nitrato, que é a forma que ela usa. Só que existem algumas plantas, as leguminosas, que elas têm um mutualismo com uma espécie específica de bactéria, as bactérias Rhizobium, e elas fixam diretamente o nitrogênio. Então elas não precisam passar por todo esse ciclo. Tanto que existem métodos de rotação de cultura que eles fazem, plantam, sei lá, vamos plantar arroz agora. Aí depois que a gente colher o arroz, a gente planta uma leguminosa. Porque daí tu tá compensando, entende? A planta de arroz, ela vai tirar muito nitrogênio daquele solo, então vai empobrecer muito aquele solo. E a leguminosa, ela vai depositar mais. Não porque ela é boazinha ou porque ela é querida, mas por causa desse mutualismo que ela tem nas raízes dela. E é positivo para a bactéria também, né? Porque ela consegue se alimentar com maior facilidade. Gente, nada disso é aleatório, tá? O Enem adora tudo isso. E são coisas que a gente vai rever melhor no futuro. Mas já é importante vocês terem um pouquinho de noção sobre essas coisas. Ai, meu Deus. Não carregou de novo pra mim. Pois é. É que a minha internet tá um pouquinho ruim hoje. Eu não sei muito bem por quê. Mas eu sei qual é esse slide. Então, eu vou só fazer uma gambiarra aqui pra ver se melhora. Mas senão eu posso falar pra vocês mesmo. Porque vocês. Tá todo mundo enxergando? Alguém também não tá conseguindo enxergar ou sou só eu mesmo? Pode ser a questão da minha internet mesmo. Alguma dúvida até agora? Com base no que a gente já falou? Isso, meu bem. É protocooperação. Por que que... Obrigada, Maria. Mas olha só, eu já sabia que era protocooperação. Por quê? Porque protocooperação e mutualismo são muito parecidas. Então, às vezes o vestibular vai deixar como pegadinha para vocês as duas opções para tentar confundir. O que acontece? Deixa eu tentar de novo e voltar. Mas não rolou. Ah, é! Consegui. Tá. Protocooperação, gente. Mas mais. Qual é a principal diferença da protocooperação com o mutualismo? É que aqui é uma relação não obrigatória. O que acontece? Se a gente separar esse fungo dessa alga, ambos morrem. Eles não conseguem sobreviver um sem o outro. E na protocooperação, não. Ambos os seres conseguem sobreviver. Aqui a gente tem um exemplo clássico, que é o do crocodilo, do jacaré. Jacaré, né, gente? Com um peixe que fica palitando os dentes dele. O que acontece? O jacaré, ele se alimenta, e aí ele fica com vermes e com bactérias, sujeira na boca. E esse passarinho aproveita para comer esses vermes, essas coisinhas nojentas que ficam na boca dele. Pro jacaré, crocodilo é bom? É, porque estão limpando os dentes dele, mas ele consegue viver sem, né? Tipo, ok, vai ter algumas cáries a mais, porém sobrevivemos. Pro passarinho é bom? É, porque ele consegue comida muito fácil, né? Só que também ele pode caçar, ele consegue comer de outros jeitos. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Isso daqui, no caso, é um. Existem. Então, Maria, não. Ele não come passarinho. Apesar de parecer estranho. Porque eles geralmente. Eles se alimentam de animais maiores, sabe? Assim, se acontecer alguma coisa, algum desequilíbrio naquela região, não tiver alimento e ele tiver com muita fome, talvez possa acontecer. Mas não é vantajoso para ele comer esse passarinho, porque o passarinho tá ajudando ele. A mesma coisa acontece aqui com alguns tipos de gado, inclusive isso é uma coisa que quem mora no interior vê muito, que sempre tem passarinho em cima do gado, né? Seja gado equino, gado bovino. Porque o que acontece? Eles ficam com parasitas. Então, carrapato, gente. Eles ficam com parasitas tipo carrapato. E esses passarinhos aqui, eles comem esses parasitas. Se alimentam disso.
É uma coisa super bonitinha de se ver, bastante comum no interior. E assim, é ótimo pro animal, pro gado, porque os parasitas vão sair do corpo dele, né? Ele não vai mais estar sendo parasitado. Só que ele pode viver com os parasitas. Claro, meu bem, já repito, peraí. E o passarinho também. É muito fácil para ele se alimentar dos parasitas que estão no gado, mas ele também pode se alimentar de outras formas. O que eu falei, João, é que assim, ó, o mutualismo e a protocooperação são muito parecidas, porque ambas são positivas, né, para os dois seres. Só que o que acontece? Na protocooperação não é obrigatória, né? Esses indivíduos, eles vivem sem essa relação. Só que no mutualismo é uma relação obrigatória. Se a gente separar o fungo e a alga desse líquen, eles morrem, tanto o fungo quanto a alga. Então, eles precisam necessariamente estar juntos, tá? Essa é a diferença. Assim, ó. Como é que vocês vão saber disso numa questão, tá? Isso é uma questão importante. Geralmente, eles vão falar desse tipo de exemplo. Os exemplos clássicos de mutualismo são os líquens, essa questão das raízes das leguminosas, ou então o próprio o gado bovino, né? Vocês sabem que a gente não consegue digerir celulose, né? Por isso que quando a gente come salada, a gente está ingerindo muita fibra e muito pouco nutriente, porque o que mais tem é celulose. O gado também não consegue. Só que qual é a diferença? Ele tem protozoários no intestino dele que conseguem. Por isso também essa questão da ruminação, né? Vocês sabem que a vaca tem o estômago separado em quatro, ela regurgita o alimento e volta. E num desses momentos passa por esses protozoários que conseguem quebrar a celulose e liberar esse alimento. O cupim também funciona assim. E da própria cooperação, geralmente é a questão do crocodilo ou do jacaré com esse passarinho. Se for alguma coisa que não for um desses, vai estar. Algo vai indicar para vocês no texto se aquela relação é obrigatória ou não. Então, por exemplo, esse animal precisa desse outro animal. Tipo, necessariamente, se tu separar não vai dar certo. Ok, deve ser mutualismo. Eles vivem bem juntos, mas também vivem bem separados. Ok, deve ser protocooperação. Entenderam? Gente, a nossa próxima relação é o comensalismo. E agora, como vocês vão ver, é um mais zero, né? Então tá aí a nossa relação, entre aspas, neutra. O que acontece? Aqui a gente tem um tubarão, coisa mais linda, com várias rêmoras. Meio que elas têm uma ventosa na cabeça e elas grudam no tubarão. Então o que acontece? Se esse tubarão predar algum animal, enquanto ele estiver se alimentando, restos desse animal vão meio que sair, né, pelos lados, assim, e essas rêmoras aproveitam esse alimento. Então elas meio que comem os restos. Uma coisa parecida acontece com as hienas. Aqui na imagem eu não consegui uma imagem boa que mostrasse leão, mas se vocês forem ver algum filme sobre savana, geralmente os leões não atacam as hienas e as hienas não atacam os leões. De novo, pode acontecer? Pode, gente, pode acontecer. Às vezes o alimento está escasso, enfim. Mas o que geralmente acontece? Os leões caçam, as leoas caçam, né, gente, por favor, mulheres. As leoas caçam, se alimentam, pegam o que precisam para os filhotes e vão embora. E elas deixam a carcaça, que muitas vezes ainda tem bastante carne. Então as hienas se alimentam dessas carcaças. Então vocês conseguem entender como é positivo para a hiena e para a rêmora, e como é neutro para o leão e para o tubarão. Porque, teoricamente, eles não estão perdendo nada. Esses outros estão comendo os restos, assim, basicamente. Esse é o nosso comensalismo. Gente, hoje não tá sendo um bom dia pra minha internet. Vocês podem me dizer o que tá escrito aqui? Só pra eu poder explicar. Inquilinismo. Isso. Obrigada, gurias. Olha só, inquilinismo, não sei se alguém aqui mora de aluguel, mas, né, inquilino e tal. É isso mesmo. É uma relação que tu procura por abrigo, por moradia. Ela também é uma relação mais zero, então positiva para um e neutra para o outro. E por que o epifitismo, né? O epifitismo, a gente diz que é o inquilinismo vegetal. Algumas provas diferenciam, outras não, tá, gente? Mas é só pensar
que epifitismo é a mesma palavra, inquilinismo, só que com epífita, que se refere aos vegetais. O que acontece? O melhor exemplo, e que se não me engano tá aqui em cima, são as orquídeas. Não sei se voz vocês têm, mas a orquídea geralmente a gente apoia em outra árvore, porque daí ela consegue mais luz, ela tem raízes especiais, tá? Aqui para se suportar, ou então a gente coloca em alguma outra. A gente amarra às vezes a flor. Ah, tá. Já explico esse bichinho. A gente amarra às vezes a flor. Porque daí o que acontece? É ótimo para ela, porque ela tem mais insolação, então ela consegue fazer fotossíntese com maior eficiência. Só que ela não pega nada da árvore. Ela não se alimenta daquela árvore, ela não parasita aquela árvore. Ela simplesmente tá ali, sabe? Então, pra árvore é meio que indiferente. E o que é o bichinho aquático saindo uma coisa medonha? Gente, esse daí, essa coisa meio feia, assim, é o que a gente chama de pepino do mar. E o pepino do mar, ele tem uma relação bem curiosa com esse bichinho que é o peixe-palito. O peixe-palito, ele é muito fácil de ser predado. Ele é muito indefeso. Então, o que acontece? Ele se esconde dentro, literalmente dentro. Então, ele entra... não dá pra dizer anos, porque o animal não tem boca. Mas pelo orifício do pepino do mar e fica ali dentro. E pro pepino do mar é indiferente, sabe? Tipo, ok, tem um treco dentro de mim. E isso a gente chama de inquilinismo. Sim. Sim, pepino do mar é um animal. É. Isso é uma coisa que a gente tem um problema, assim, com a questão do mar. Mas o pepino do mar é um animal. Eu posso mandar depois um vídeo pra vocês de quando ele fica com medo. É bem estranho, porque ele joga todo o intestino dele pra fora pra distrair os predadores e vaza. É bem estranho. Aí a gente tem a forésia, que é uma coisa assim, ó, que quem é do interior vai saber do que eu tô falando. Porque apesar do nome estranho, a forésia é uma relação para locomoção. De novo, ela é positiva para um e neutra para outro. E, gente, se vocês estão no interior, isso daqui já aconteceu com vocês ou com o cachorro de vocês. Você tá andando, assim, o mato tá meio alto, e daí você vai ver e você tá cheio de pega-pega. Gente, sim, é horrível. Os meus cachorros viram e mexe, acontece isso. Tem que ficar penteando, dando banho, ficar tirando. Só que o que acontece? Esses pega-pega, tem carapicho também, sabe? Que são aquelas que são meio espetadinhas. São sementes de plantas. Então, o que acontece? Quando tu passa, assim, e tu fica cheio de pega-pega, e tu vai para outro lugar, na verdade, tu tá fazendo a locomoção daquela semente, tu tá fazendo a dispersão daquela semente. Isso é super positivo para a planta, né? Porque ela vai ter maior sucesso reprodutivo quanto mais ela tiver espalhada, quanto mais espaços ela conseguir ocupar. Tanto que se ela for para diferentes ambientes, ela vai ter pressões seletivas diferentes, lembrem da nossa aula de evolução, o que pode fazer com que novas mutações sejam selecionadas por aquele ambiente e pode ter algum tipo de melhoria ou não para aquele ser. E o caranguejo, sim. Eu não sei se vocês estão reconhecendo essa coisa meio estranha que tá aqui em cima. Isso daqui a gente chama de craca. Ela é muito comum na beira da praia. Inclusive... Isso, as cracas, isso mesmo. Não sei como é que é pra vocês, mas eu lembro muito, assim, de ser pequena e estar correndo, assim, na praia e os meus pais ficarem, tipo, Júlia, cuidado com as cracas, porque se vocês já pisaram nisso, elas podem te cortar, assim, um pouquinho. Elas são seres filtradores muito de boas, tá? Então elas dependem do rebento do mar para se alimentar. Só que o que acontece? As cracas, nesse caso, estão em cima de um siri. Porque daí ele vai se mexendo e se ele se mexer dentro da água, elas pegam um alimento, como se fosse o rebento do mar, sabe? Super positivo para elas. E bom, para esse bichinho não faz a menor diferença, né? Fazer o quê? Talvez para esse cachorro vai fazer alguma diferença pro dono, mas, né? Não tem um dano prático. Sim, eu achei muito fofo. Enfim. Daí a gente tem as nossas relações desarmônicas. Gente, eu dei uma olhadinha na hora e talvez a gente tenha que passar um pouquinho hoje de novo, tá?
Mas aí, se alguém precisar sair, não se preocupa. A gente pode marcar um horário para conversar e eu também vou deixar essa aula no YouTube, então pode assistir se perder alguma coisa. Mas vamos lá. Relações desarmônicas intraespecíficas dentro da mesma espécie, então indivíduos da mesma espécie. A gente tem o nosso canibalismo. Então, gente, quando a gente fala em canibalismo, a gente pensa naqueles filmes que cai um avião e daí as pessoas não têm mais nada para comer além de carne humana. Sim, ok, canibalismo. Mas existe uma coisa muito mais comum que a gente chama de canibalismo sexual. Então aqui nós temos a Viúva Negra, que não é chamada assim à toa, e aqui nós temos Louva-a-Deus. A Viúva Negra, e tanto a Viúva Negra quanto o Louva-a-Deus, depois de terem relações, elas comem o macho. A Viúva Negra, eu não sei muito bem por que ela faz isso. Existem várias teorias de que é para aumentar a fertilidade, alguma coisa assim. Mas nos Louva-a-Deus eu posso dizer com certeza. Pois é. Louva-a-Deus eu posso dizer com certeza que é porque a cabeça ela é muito proteica. Então ela é muito boa para a mãe, para gestar aquelas crianças, né? Aumenta muito o sucesso reprodutivo dos machos que são devorados. Então, por mais que eles sejam devorados, né, o que definitivamente é negativo, porque eles vão morrer, isso daqui aumenta o sucesso reprodutivo deles. Então, aumenta as chances de eles terem filhotes. Canibalismo. Adoro. Competição. Gente, olha só. Pode parecer um pouco contraintuitivo, tá? Mas na competição, ambas as partes são prejudicadas. O que acontece? A competição dentro da mesma espécie geralmente é por espaço, por alimento ou por também uma competição sexual, porque vai se reproduzir mais, né, com a fêmea desejada, quem tiver as melhores características, né, quem tiver uma corte melhor. Então, por exemplo, às vezes pode ser tipo, qual é o passarinho que canta mais bonito? Pode ser qual é o passarinho que canta mais bonito. Ou então a gente pode fazer que nem o urso polar e sair na porrada mesmo e vamos ver quem é que vai ficar com aquela fêmea lá. E tem bastante porrada, gente. O mundo animal, assim, rola bastante treta pra transar. Fazer o quê, né? Exatamente! Mas, gente, de novo, tá? Não é só pra transar, é que pra mim a parte mais marcante é essa, mas também por alimento e por ambiente. Porque lembrando que os nichos desses seres provavelmente são muito parecidos. E daí a gente entra numa discussão que a gente vai ter, porque existe uma competição que é entre espécies diferentes, né? Daí nós entramos nas nossas relações desarmônicas interespecíficas, então entre espécies diferentes. E a gente vai ver a competição. Gente, ok, competição entre espécies diferentes não pode ser, ou não deveria ser, por fêmea, né? Porque a gente sabe que só cruza produzindo descendentes férteis quem é da mesma espécie. Só que ainda assim dá para competir por alimento e dá para competir por espaço. Então aqui, ó, a gente tem um roedor tentando pegar a semente e tem vários passarinhos tentando tirar a semente da boca dele. Ou então algo um pouco mais drástico, que provavelmente aqui tem uma carcaça e tem um urubu e uma hiena disputando essa carcaça. Gente, a competição é negativa para os dois, porque mesmo quem ganha se desgasta, tá? Então, por mais que, digamos, o roedor consiga ficar com a semente, o que é bem provável, ele vai ter gasto muita energia nessa briga contra os outros passarinhos. E o que acontece? A gente viu na aula passada... Exatamente. Dilma é a nossa profeta da ecologia, gente. Ninguém vai ganhar nem perder. Todo mundo vai ganhar e todo mundo vai perder. Mas olha só, na aula passada a gente viu uma coisa que se chama exclusão competitiva. Lembra que a gente tinha um experimento que a gente deixava dois seres, criava eles separados, e daí eles tinham a sua curva de crescimento normal, e daí a gente criava eles no mesmo ambiente, e um deles era excluído. Então pode levar à extinção, ou então pode ser que essa outra espécie migre para um outro espaço. E o que acontece? A gente vai falar de um... Tá, ok, exclusão competitiva é importante, mas a gente vai falar de algo muito importante quando a gente fala de desequilíbrios ecológicos, que é a introdução da espécie exótica. E por que ela é tão complicada? Porque quando tu introduz uma espécie exótica, ela vai ter um nicho específico dela
que vai ter que se adequar àquele espaço, né? Então, se não se adequar, não tem como colocar. Mas como ela é exótica, ela pode não ter predadores, por exemplo. Então, ela vai ter vantagens competitivas que a outra espécie não tem. Um exemplo de espécie exótica é o mexilhão dourado, que tem muito em Porto Alegre. Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes dá alguns problemas com a questão do encanamento de água lá do Guaíba e tal, porque tem tanto mexilhão dourado que o bagulho entope de mexilhão dourado, gente. O que acontece? Esse mexilhão ele veio da China e não tem um predador para ele aqui. Então, naturalmente, ele vai ter um crescimento explosivo. E provavelmente existia algum outro tipo de ser que estava naquele ambiente antes, que ou foi extinto ou foi obrigado a migrar, por causa da exclusão competitiva que a gente viu. Ai, desculpa, eu espero que ninguém vai jantar massa hoje, tá? Mas a gente tem que falar sobre parasitismo, e para falar sobre parasitismo não tem como não pensar nas verminoses. Gente, parasitismo. Positivo para um e negativo para o outro. Por motivos que, se alguém já teve algum tipo de parasita, vai entender muito bem, né? Não é legal. O que acontece? O parasitismo, ele difere do inquilinismo, por exemplo, que é uma coisa também que as provas perguntam muito, porque no inquilinismo não existe uma... Não existe perda para quem está servindo de espaço ali, para a casa, digamos assim. Você vai manter ela íntegra, né? Até porque você precisa dela. No parasitismo, não. No parasitismo, o parasita vai se aproveitar daquele ser que ele está parasitando, né? Então, geralmente, para se alimentar. E a gente tem duas classificações para os parasitas. Ectoparasitas, que são os que ficam do lado de fora, né? Então, piolho, carrapato, pulga, qualquer um desses seres é um ectoparasita. E os endoparasitas, que são parasitas internos. E daí, por isso, as verminoses, né? Que a gente tem um exemplo aqui de uma tênia meio compridinha. Gente, lembrando que parasitismo é uma relação normal ecológica, tá? E muitas vezes não tem nada a ver com porquice da pessoa ou falta de higiene, tá? Muitas vezes pode ser por uma falta de conhecimento. E também quero dizer pra vocês que ao longo da vida todos nós vamos passar por algumas parasitoses. É completamente normal isso, tá? E seus cães também, se alguém tem cão. Mas aí a gente tem... Exatamente, Maria, exatamente. E eu sei que muitas vezes é visto como algo tipo, nossa, essa pessoa tem hábitos de higiene muito ruins, ou ela não toma muito banho, por exemplo, que é um dos maiores mitos em relação ao piolho, né? Piolho não é sobre tomar banho, gente. Piolho é sobre o treco chegar perto de você e ele quer sangue. E daí, vamos lá, né? Não tem o que fazer, você tem que ficar passando aquele remedinho e aquele pente chato. Mas olha só, a gente tem parasitas vegetais também. Gente, isso é uma coisa que a prova também gosta, tá? Quando a gente fala de relações ecológicas, muitas vezes a gente prioriza as relações animais, porque são as que vocês conhecem melhor, sabe? Tipo, são as que dá pra ver melhor. Só que isso acontece com todos os seres vivos, tá, gente? E nos parasitas é muito interessante porque a gente também tem dois tipos de parasitas vegetais. A gente tem os hemiparasitas, que digamos que assim, eles não são completamente parasitas, e a gente tem os holoparasitas, que são completamente. Mas por quê? Qual é a diferença, né? O que tu vai parasitar completamente ou não? Gente, outra coisa que vocês vão ver, dessa vez em botânica, é que o sistema, digamos, as plantas têm um sistema circulatório, digamos assim, que é o xilema e o floema, né? Que é por onde passa a seiva. Xilema chove, então seiva bruta. Macetezinhos. A gente tem a nossa seiva bruta, que o que que é? É a seiva antes de passar pela fotossíntese. Então, é a água, sais minerais que vieram da terra, que é importante, sim. Tá, peraí. A nossa planta, né, ela faz fotossíntese, né? Então, ela tem o xilema, que é por onde passa a seiva bruta, que é usar a água mais os sais minerais. E daí vocês vão ver depois que ela sobe, né? Porque vai até as folhas. Daí nas folhas tu faz a fotossíntese, transforma em glicose e o que desce a gente chama de seiva elaborada, que daí desce pelo floema. Não se preocupem, vocês vão ver isso melhor em botânica. Podem conversar comigo depois se vocês quiserem entender melhor. Mais ou menos, porque né, as plantas não têm sangue, mas sim, seria tipo um fluido vital delas. Dá pra gente fazer essa comparação, só que cuidado, porque tem dois tipos, né? O xilema e floema.
E na verdade não é nem o sangue, é o vaso, é a seiva que seria o teu sangue. Xilema e floema seria tipo artéria e veia, se tu quisesse fazer um trocadilho. Artéria e veia. Que são os vasos por onde vai subir e descer. Só que daí o que acontece? O hemiparasita, que não é um parasita completo, ele vai parasitar o xilema, que é onde tem a seiva bruta. Então, ele só vai roubar água e sais minerais, mas quem vai fazer a fotossíntese para fazer a glicose é o próprio parasita. Nessa imagem aqui, a gente tem uma erva de passarinho e olha, dá para ver que ela faz fotossíntese porque ela tem folhas verdes. Então, para fazer fotossíntese, tu precisa ter alguma coisa verde. Geralmente é assim que a gente reconhece se é um hemiparasita ou um holoparasita. Porque o que acontece? O holoparasita ele vai roubar a seiva elaborada, né? Então ele vai entrar até o floema. Então ele não precisa fazer fotossíntese. Por isso que, olha só, aqui a gente tem o cipó chumbo, que é uma coisa, né, amarelada, assim, cor chumbo, não sei por que essa expressão. Mas ele é amarelado porque ele não faz fotossíntese, então ele não precisa de clorofila. Lembrem que o que dá essa cor verde é a clorofila, que é um pigmento necessário para fotossíntese. Eu sei que tem algumas coisas que vocês ainda não viram, então talvez possa estar um pouco confuso. Mas no geral, vocês entenderam? Ok, gente. De novo, qualquer coisa que vocês ficarem com dúvidas, se quiserem conversar comigo depois, estou à disposição. Isso, mas não porque ela quer alimentar o parasita, né? A mesma coisa que a gente com a tênia. Não acho que nenhum de nós gostaria de alimentar uma tênia, porém, a gente precisa se alimentar e a tênia vai parasitando aquilo ali. É a mesma coisa que o nosso sangue. A gente se alimenta, faz digestão e acaba dando esse alimento para a tênia ou para o piolho. O cipó chumbo é a mesma coisa. Não acho que alguém goste de ter parasitas. A questão do holoparasita pode chegar a matar a planta. Geralmente não é o que acontece, tá? Até porque esse parasita precisa dessa planta, mas pode chegar a acontecer. Inclusive, tem alguns exemplos lá na Redenção. Se a gente puder sair algum dia de novo, eu mostro pra vocês. Predatismo. Positivo para um, negativo para o outro. Por quê? Porque na relação de predação... Desculpa, gente, bebi um pouquinho d'água que eu tô com a garganta seca. A relação de predação é aquela em que tu vai predar um outro animal para se alimentar. Ou então pode ser o que a gente chama de herbivoria, que é o que a gente tem aqui, essa lagarta que está predando uma folhinha. Herbivoria é só porque ele é um herbívoro, né? Então vai se alimentar de plantinhas. Pode cair na prova, mas enfim. Predatismo, que a gente está vendo as onças caçando. E elas vão se alimentar desse bicho que vai morrer, o que vai ser bem triste para ele, bem negativo. Mas vai ser positivo para quem vai se alimentar. Lembrando que também existe um gasto, né? Um esforço que tem que ser feito. Então, nada é completamente positivo, digamos assim, tá? Sempre vai ter um gasto. Mas o que acontece? Aí entra a matemática, nossa deusa, com suas senoides e suas cossenoides, para nos dizer que existe um estudo de densidade das populações e que a gente pode fazer certas previsões sobre essas populações. Olha só, gente, no exemplo eu trouxe para vocês cobras e ratos. Vocês sabem que a cobra, no caso, seria o predador e o rato seria a presa. Geralmente, as presas são menores, mais compactas, né? Porque daí elas conseguem correr, fugir e se esconder em buraquinhos. E elas têm características, por exemplo, as orelhas grandes, para ajudar a ouvir, ou então uma visão especializada. Enfim, adaptações, né, do meio, que são selecionadas pelo meio. E daí vejam aqui, ó, quando a gente tem um crescimento na população de cobras, que a gente tem aqui, a gente tem um decrescimento na população de ratos. Por que isso? Porque essas cobras estão comendo esses ratos. Vejam que aqui acontece a mesma coisa, ó. Crescimento, decrescimento. Presa, aumenta. Aumenta o predador, diminui a presa. O que é o inverso também acontece quando a gente tem menos... Oxi, desculpa. Quando a gente tem uma baixa nas nossas presas, a gente pode ter, por exemplo, um pico aqui de cobras, ok?
Só que daí, como tem pouco rato, elas vão começar a diminuir. E daí, quando elas estiverem no mínimo delas, daí vai ter o máximo dos ratos, porque tem menos cobre, então os ratos podem se desenvolver mais. Vocês estão entendendo? A relação de densidade de população de presa e de predador depende uma da outra. É como se eu dissesse para vocês, a gente tem aqui uma cadeia alimentar, em que a gente tem um produtor, uma grama, e daí a gente tem os gafanhotos. Se eu diminuir a quantidade de gafanhotos, o que vai acontecer com a grama? Vamos lá, essa é uma pergunta. Exatamente, a grama cresce muito mais. E o contrário seria verdadeiro também. Se eu diminuir a grama, por exemplo, eu vou diminuir a quantidade de gafanhotos, porque eu vou diminuir a quantidade de alimentos que eles têm. E aí, então, por isso, essas relações, a presa depende do predador. E por incrível que pareça, a presa também depende do predador. E vice-versa, tá? Eu já não lembro mais que ordem que eu falei primeiro. Mas vamos lá. A gente tem uma relação muito curiosa. Olha, na agricultura é um pouco complicado, mas tem algo que eu vou explicar agora, que é a biorregulação. Que, na verdade, eu vou explicar melhor nas próximas aulas, mas eu vou dar alguns exemplos disso. Que bom que tu lembrou disso. Porque a gente pode usar o parasitismo na biorremediação. Por exemplo, tem uma questão do Enem muito clássica, que inclusive está na nossa lista, que é de controle de pragas na agricultura, tá? Ele conta uma historinha lá sobre uma borboleta que ficava predando, ou uma lagarta que ficava predando as plantas. Daí o que eles fizeram? Eles inseriram naquela cadeia, naquela teia, um parasita. Esse parasita ele se desenvolve dentro da lagarta, da borboleta que estava predando, e se alimenta dele. É bem hardcore, eu lembro que eu fiz o Enem nesse ano e eu fiquei tipo, meu Deus, que porra é essa? Pois é. E esse parasita faz com que diminua a densidade do parasita da planta. Então, sim, essas relações ecológicas, elas sempre são muito utilizadas no planejamento, e isso, inclusive, é algo que a gente chama de biorremediamento, que é quando a gente não quer usar agrotóxico, por exemplo. Porque geralmente o que acontece? Tu tem uma praga, tu bota agrotóxico, que é super tóxico, né, gente? Já tá no próprio nome da palavra, agrotóxico é péssimo. E daí, como solução, né, para essa questão, a gente também pode usar a biorremediação, que é usar outros seres para controlar a densidade de população. Então, sim, dá para usar. O que é o nosso amensalismo? O amensalismo é algo bastante curioso. Inclusive, olha só, gente, né? Imagem curiosa. O que é isso? O amensalismo ele também tem o nome de antibiose. Por quê? Porque o antibiótico, esse treco que a gente toma quando a gente tá com muita dor de garganta e placa, ele foi descoberto meio que assim, né? Sem querer. O que aconteceu? Vocês estão vendo que aqui o padrão se interrompe, né? É um padrão meio que com umas linhazinhas assim. Isso daqui é uma cultura, é um petri dish, que a gente chama em inglês, placa de Petri. E ela é usada para cultivar seres vivos, então, no caso, isso daqui é uma bactéria, tá? E aqui foi um fungo, o penicillinum. Primeiro antibiótico, né? A penicilina. Demorou muito tempo até a gente descobrir, tá? Foi lá pela Segunda Guerra. Não, foi lá pela Primeira Guerra, eu acho. E o que acontece? Esse fungo aqui, o penicillium, ele produz naturalmente, tá? Então não é assim um mecanismo de defesa, alguma coisa assim. Ele naturalmente produz uma substância que é muito tóxica para essa bactéria. Muito tóxica. Então vejam que as bactérias não conseguem se proliferar aqui ao perto. Isso acontece com outros seres também. Por exemplo, existe uma espécie exótica que a gente tem no Brasil muito, que é o eucalipto. O que acontece? O eucalipto, ao redor dele, ele cria uma substância, ele tem uma substância assim, que ao redor dele fica muito difícil para outras plantas crescerem. Outros pinos, outras araucárias. Então, geralmente tem pequenos... claro, outros eucaliptos vão crescer, mas existe uma distância por causa dessa substância que eles criam. E tem também uma outra coisa que é muito interessante, porém todas as fotos estavam muito ruins,
que é o que a gente chama de maré vermelha. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou já viram, mas é isso mesmo, assim, a água fica meio avermelhada, por quê? Porque a gente tem um serzinho que a gente chama de dinoflagelado, que são algas, a gente vai falar sobre isso depois também na parte de desequilíbrio ecológico, e elas são as algas vermelhas que a gente chama. Só que o que acontece? Elas produzem naturalmente, tá? Não é tipo uma resposta a algum perigo. É natural delas, algo que é muito tóxico para os peixes, por exemplo. É uma microtoxina. Só que como é uma microtoxina e a alga geralmente é uma coisa que não tem muito, não acontece nada. Só que daí, se a gente tiver uma explosão nessa população, ela crescer muito, a gente tiver muitas algas vermelhas, a gente cria maré vermelha que é tóxica, geralmente tem muita mortandade de peixes por causa disso. A mensalismo na foto de baixo é a questão do eucalipto e dos pinos, que são, eles têm essa substância que daí outras plantas não conseguem crescer perto. Isso. A imagem também não ficou muito boa, mas foi o que deu pra achar. Esclavagismo é uma relação, e eu juro que a gente tá terminando, é uma relação um pouco complicada, tá? No sentido de que existem algumas contradições dentro do meio científico, mas se aparecer, gente, vai na fé, tá? Se bater com o que eu tô falando aqui, vai na fé que muitas provas ainda cobrem esclavagismo. O exemplo mais clássico é o exemplo do pulgão com a formiga. Não sei também se vocês lidam com horticultura, mas assim, pulgão é uma praga super comum. E é uma senhora de uma praga, velho. E o que acontece? Ele vai se alimentando de seiva, né? Ele se alimenta de seiva elaborada. Ele é um parasita da planta. Só que o que acontece? Essa seiva, ela tem muito açúcar, mas ela tem muito pouco aminoácido, muito pouca proteína. Então, esse animalzinho, esse pulgão, para conseguir fazer as proteínas dele, ele precisa de muita, 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 muita seiva. É tanta seiva que chega a escorrer pela bundinha dele, sim. E daí a formiga super safada, né, vai lá e aproveita. Tá escorrendo seiva doce da bunda do senhor pulgãozinho e se alimenta disso. Então, sim, ela fica literalmente chupando o docinho do cu dele. Uma expressão um tanto peculiar, mas é bem isso que acontece, tá, gente? O que acontece? Ela não tá parasitando o pulgão, tá? Porque ele não tá perdendo nada. Aquilo ali seria desperdiçado, aquilo ali sairia mesmo e ficaria lá, foda-se. E ela ainda protege o pulgão, porque o pulgão, um dos predadores naturais, é a joaninha. Então, essa formiga evita, ela tenta evitar que a joaninha mate o pulgão. Por que é complicado, tá? Porque existe ideias de que, por exemplo, as formigas conseguiriam criar pulgões. Mas aí a gente já entra... isso, tipo fazendeiras. Só que daí começa a ter algumas complicações também, porque a gente pensa nos outros exemplos. Aqui a gente tem o cuco. Ou chupim também, que eles chamam. Essa ave claramente não é filhote dessa, né? O que acontece? Existe uma espécie de ave que elas pegam e botam os ovos delas no ninho das outras. Simplesmente porque, sei lá, não quero cuidar dessa cria aqui não. Daí eles largam lá, no ninho do outro. E o outro faz o quê, velho? Cria, né? Vai lá, alimenta, cuida. Muitas vezes eles, inclusive, tipo, fazem uma competição desleal com os outros passarinhos. Acabam excluindo eles. Daí, tipo, literalmente um esclavagismo, né? Coitado desse bicho aqui. Vai ter que alimentar esse trecão enorme. E perdeu boa parte de seus filhotinhos por causa dele. Fazer o quê? Mas também, aí tem uma complicação, né? Porque a gente não pode falar que esses animais criam esses passarinhos para isso. Então tem um monte de problema, tá? Mas lembrem desses exemplos, esclavagismo, se perguntarem. E é isso, gente. Essas foram as nossas relações entre os seres vivos. E na aula que vem a gente vai ver um pouquinho mais sobre o estabelecimento das populações de seres vivos e como elas vão evoluindo.
Boa noite para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, eu estou aqui. Podem mandar mensagem também. Beijo. É sempre uma pergunta, bem, porque eu gosto de deixar vocês curiosos. A resposta da pergunta a gente vai ter na aula que vem. Merece, gente. Muito bom dar aula para vocês. Se cuidem. Beijos. Boa noite.